Poxa, que legal! Então, se você está aqui, talvez você tenha comprado um iPhone novo ou um iPad novo, e nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer a configuração inicial dele, inclusive criando a conta. Duas observações importantes. Primeira, o seu dispositivo ele tem um número limitado de contas para serem criados nele. E a segunda é, se visualmente essa configuração que eu vou fazer aqui for diferente da sua, é por conta do sistema operacional, do iOS. E ele tem alteração visual de um para o outro, pode ter algum passo diferente, numa sequência diferente. Mas a instrução mais importante é, leia atentamente o que o seu iPhone ou iPad pede na tela. Ele é autoexplicativo, não tem nenhum segredo em fazer essa configuração. Então vamos seguir aí com o vídeo. Para você começar a iniciação, você pode pressionar o botão lateral para despertar o seu iPhone. No caso de modelos com Face ID, você pode tocar em qualquer ponto da tela para ela despertar. Ou, no caso de aparelhos com Touch ID, você pode pressionar o botão Home. Tá? Se fosse com Face ID, eu deslizaria com o dedo de baixo para cima e ele faria o desbloqueio. Nesse caso, eu vou apertar uma vez aqui o botão Home e ele desbloqueia para poder fazer a configuração. Primeiro passo, idioma. Segundo passo, o país. Depois a gente coloca aqui em configurar manualmente. Define uma rede Wi-Fi. Após digitar corretamente a senha da sua rede Wi-Fi, você vai tocar em seguinte. Aqui no caso de dados e privacidade é necessário que haja leitura, caso você queira, e eu vou tocar apenas em continuar. Configurar o Touch ID. Eu vou pôr para configurar agora. A gente, nesse caso, vai repousar o dedo sobre o botão, sem pressionar, só tocando. Inicialmente apenas a parte central. E agora, no caso, as bordas da sua impressão digital. Um código, tá? Eu vou colocar um código meu. Bom, nesse passo, caso você tenha um backup, você pode pedir para restaurar o backup do iCloud, tá? Isso implica em você já ter um ID Apple. Caso você tenha feito um backup pelo seu computador através do iTunes ou hoje através do Finder, no caso do Mac, você pode pedir para restaurar por aqui. Configurar como novo iPhone, ou eu também posso migrar os dados do Android, que no caso utilizaria um aplicativo no Android chamado Move to iOS. Tá? Eu vou configurar como novo. E eu, nesse caso, não quero utilizar um ID Apple existente, eu vou criar um novo. Tá? Então, esqueceu a senha ou não tem o ID Apple. Vou tocar aqui. No caso, não é questão de senha, então eu vou utilizar o criar ID Apple gratuito. Coloque sua data de nascimento, o nome, bom, ele dá a opção para você de usar um endereço de e-mail já existente, tá? Que pode ser de qualquer outro provedor. Por exemplo, um Gmail, um Yahoo, um Hotmail. Ou eu posso também obter um endereço de e-mail da Apple, que é um @iCloud. Eu vou tocar aqui para preencher e vou escolher um endereço de e-mail para ver se ele está disponível para eu utilizar. Próximo. Tá vendo? Ó? Esse não é um endereço de e-mail disponível, ele já está em uso. Então eu vou definir um outro, tá? Definido o endereço de e-mail, eu vou dar próximo. Esse endereço de e-mail é um endereço de e-mail disponível, então vou pedir para ele criar esse e-mail. Vou definir uma senha para ele. Vou verificar a senha embaixo. O que eu fiz aqui foi, eu criei uma senha e confirmei ela embaixo, ou seja, eu digitei a mesma senha nos dois campos.
Essa senha ela tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, número e o mínimo são de 8 caracteres no total. Aí é só apertar em próximo. Bom, aqui no caso eu posso conjugar esse ID Apple a um número de telefone para utilizar uma coisa chamada autenticação de 2 fatores, tá? Então eu vou definir aqui o número de telefone. Depois que você definir o número de telefone, ele vai mandar um SMS, tá, com um código de 6 dígitos para você confirmar e autenticar o seu número de telefone. Aí é só você acessar o código, que pode estar num outro aparelho que estava com o seu chip, ou se o seu aparelho já estiver com o chip, ele recebe direto aqui. Bom, eu vou digitar o código que eu recebi, porque o meu chip está em outro aparelho. Esse código não precisa ser guardado porque ele é único, ele serve só para uma vez, tá bom? Aí tem os termos e condições de uso do seu dispositivo, tá? Aqui no caso eu vou aceitar. Em ajustes expressos, eu vou continuar sem personalizar. Ele pergunta se eu quero manter ou não o meu dispositivo atualizado de forma automática, tá? Você é notificado antes de atualizar. Nesse caso, eu prefiro atualizar manualmente, então eu vou pôr atualizações manualmente. Aqui ele explica para você como funciona o Apple Pay, tá? Nesse momento eu não vou falar sobre ele, então eu vou somente pedir para configurar depois no Wallet. Os chaves do iCloud. Os chaves do iCloud, ele guarda as suas senhas e os dados do cartão de crédito, tá? Depois ele consegue preencher isso automaticamente para você quando você precisa. As senhas são, por exemplo, as senhas do Safari. Quando você está navegando na internet e loga em algum site, ele pode guardar essa informação para você. No caso aqui, eu não vou utilizar nesse aparelho no momento, então eu vou pôr não usar as chaves do iCloud. Tempo de uso. O tempo de uso ele dá um relatório semanal da sua utilização do aparelho. Eu também vou falar mais sobre isso em um outro vídeo. Análise do funcionamento do iCloud. É assim, no caso do seu aparelho apresentar algum erro em algum momento relacionado ao iCloud, eles enviam esse erro para o desenvolvedor, que no caso é a Apple, para eles corrigirem esses erros, tá bom? Eu aqui vou compartilhar com a Apple. E aí tem a mesma coisa para aplicativos. Os aplicativos que estão disponíveis na App Store eles são verificados pela Apple, no sentido de eles serem idôneos. Agora, eles também podem apresentar algum tipo de erro, e nesse caso você também pode informar. Eu vou compartilhar com os desenvolvedores. Zoom de tela. Vamos lá, escolher uma visualização. O que acontece? Você tem aqui duas formas, a chamada padrão e o ampliado. No caso do padrão é aquele que a maioria das pessoas já conhece, tá? E existe o ampliado, que tudo fica maior na tela, né? Tem o lado bom, que, por exemplo, no ampliado facilita a visualização e leitura, mas você tem menos conteúdo na mesma tela. Eu vou deixar padrão e vou dar seguinte. E aí é só começar a usar. Pronto, a gente finalizou a iniciação do iPhone com criação do ID Apple.